Boa noite, amigos. Os consultórios médicos estão repletos. Muita gente com gripe, muita gente tentando evitar pneumonia, muita gente que tomou vacina e pegou gripe. E é o tempo. Chove, faz frio e a gente tem que realmente se cuidar. Você se cuida, por exemplo, se alimentando bem. A Hashimitos tem 6 lojas em Londrina com salgados, doces, sucos, cafés, esperando por você. Beijo. O Ateliê de Delícias Hashimizu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E na outra semana será comemorado o Dia do Padroeiro da cidade. E parece que haverá 3 dias de festas aqui na Catedral de Londrina. Festas juninas, aproveitando o Dia do Padroeiro, que é o Sagrado Coração de Jesus, e também São João. O Gin é a melhor comida chinesa da cidade. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin. Seu momento de sabor. Estamos recebendo o Dr. Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Militão. Boa Frio, noite não? a todos que estão em casa. Muito frio, não? Frio, mas o que incomoda mais é a chuva, né? A chuva, né? Incomoda, né? Olha, O frio a gente resolve com um casaco mais quente e tal. é verdade. Mas a chuva é terrível. A gente tem que realmente se cuidar. O doutor Viana veio hoje com a doutora Eliana, que está aqui com a gente. Silvana, e que está nos visitando. Bem-vinda, Silvana, venha sempre. Doutora, advogada brilhante, né, doutor Viana? Isso mesmo. Falando em advogados, e agora, o povo está achando que o Gilmar Mendes é o advogado do diabo, porque defendeu o Temer, né? Defendeu e muito bem defendido. Para quem gosta da atuação de um advogado, ele foi exemplar. Porque ele fez o papel, primeiro, de acusador contra a chapa Dilma Temer, no início. Quando queriam arquivar o processo, ele fez o processo caminhar porque ele queria caçar a chapa Dilma Temer. Ele era advogado do PSDB. Do PSDB. Como ministro, ele advogava a causa do PSDB, que é autor da ação. Exato. Depois, no curso da história, a Dilma caiu, isso, aquilo, o PSDB se uniu com o Temer, do PMDB, e aí fizeram um acordo. Olha, ministro, agora você tem que defender o contrário. Tem que defender a chapa. Não vai caçar a Dilma Temer, não. Vai defender, que é porque... E aí ele fez esse papel. Foi brilhante. Isso que eu estou falando é porque, no meio dessa mediocridade que nós estamos vivendo, Militão, essa hipocrisia que a gente vive, em que tudo tem que ser politicamente correto, as pessoas têm que ser politicamente correto, criticar os outros, não pode isso, não pode aquilo. Os políticos falam assim, eu não vou fazer isso porque é opinião pública, mas por trás eles estão fazendo. Aí, deixa acontecer, é o que aconteceu com a Dilma. Por que ela caiu? Caiu porque ela não teve pulso. Porque quando o ministro da Justiça queria trocar o delegado da Polícia Federal, ela não deixava porque ia interpretar mal. Vamos interromper essa Lava Jato que está incomodando? Ela não deixou, o ministro queria, e assim por diante. Bom, isso não é exercer o poder. Não é exercer o poder. Se você se elege presidente da República, você tem uma missão, é ser presidente da República. Você vai pôr as pessoas do teu lado, pessoas que vão defender você e o teu governo. Nunca os inimigos. Nunca os inimigos. Ou prováveis inimigos. É isso. Se for para ser politicamente correto, fica onde está, fica em casa. Fica, vai ser professor de moral, de ética e tal. Mas para ser presidente da República você vai exercer poder.
Você tem que definir se você põe o exército na rua, se você manda a Polícia Federal perseguir, manda a BIM investigar. É assim que é o poder. Como é que você quer exercer o poder e você pega o órgão de segurança e fala assim, não, se eu mandar investigar, vão interpretar mal contra mim. De jeito nenhum. Então não vai ser presidente da República. Continua como vice, fica lá com a bonitona dele no palácio, brincando com o filhinho dele e recebendo embaixador para jantar. Aí sim, assim é o vice-presidente. Mas quer ser presidente, tem que exercer o poder. Tem que exercer. O delegado da Polícia Federal está me incomodando, eu vou interromper essa operação. Vou mesmo. É assim que funciona no mundo inteiro. É assim que funciona no mundo inteiro. Agora, o que aconteceu? O poder, veja a situação do Temer. A Polícia Federal cresceu tanto que está refém, o governo está refém dela, da Polícia Federal. A Polícia Federal divulga a conversa que quer divulgar para queimar quem ela quiser e faz do jeito que ela quer. É incontrolável, ninguém. Com autorização? Não, e qualquer um que fala mal da Lava Jato é processado. É processado. Aí, se o cara falar assim, você viu o telefonema do Aécio que foi divulgado? Ô, precisamos interromper isso, não é possível. Isso está demais. Não, já pegou um processo. Já vai ser denunciado por isso. Já foi afastado. Então, nós vivemos num estado policial. Isso sim. Nós vivemos numa sociedade policial. Todo dia você vê na imprensa pelo menos 3 operações da Lava Jato por dia, com 200 homens cada operação, em diversas regiões do país. 200 homens cada um. Custa uma fortuna para a nação brasileira isso. Então, mas nós vivemos isso. Se você fala, você é grampeado e está sujeito a ser preso. Nós nunca tínhamos vivido, porque o que é a Lava Jato? É prisão preventiva, prisão temporária, condução coercitiva, busca e apreensão todos os dias. Nós não fazemos outra coisa. O Congresso não consegue avançar, ninguém consegue avançar, nós não conseguimos fazer as reformas, nada se consegue nesse país. A economia está parada. A economia está parada. O dólar subindo. O Brasil está parado vendo a Polícia Federal, que hoje tem um domínio, manda mais que o Supremo, manda mais que o Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal hoje se tornou um órgão de repressão e descontrolada. Ninguém mexe com a Polícia Federal. Ninguém. E fica aí, a ponto ela resolve. Ah, não, agora o presidente não deu aumento para nós, então eu vou divulgar uma mensagem dele, uma gravação dele. Você sabe que o Boechat, na Band, deu a opinião que você tinha dado há 15 dias atrás, dizendo que não ia acontecer nada. No TSE não vai acontecer nada. Vai ficar do mesmo jeito, reclamou que parte de jornalistas estão divulgando, corre atrás de fatos que às vezes é uma fofoca assim com característica de que pode ser verdade, já divulga, e aí salve-se quem puder. Ele disse isso. Não, olha só, agora que nós vimos esse final de semana, o maior absurdo que eu já vi no direito brasileiro. A revista Veja, no sábado, divulgou uma fofoca de que o presidente da República tinha mandado o pessoal da BIM investigar o Fachin. Ela divulgou isso. E, imediatamente, não tem fonte, não tem elementos nenhum para dizer que é verdadeiro, não tem uma denúncia, não tem nada. É uma fofoca que ela fez. Uma simples fofoca. Por conta dessa fofoca, o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, fez uma nota de repúdio contra o Temer, contra o governo, que é um absurdo isso aqui. Ela nem sabe se é verdade. Olha que inversão de valores nós temos hoje. Uma capa de revista manda mais do que o Supremo, manda mais que o presidente, manda mais que tudo. Quase derrubou o presidente da República por uma mentira que não tem comprovação nenhuma. Porque a imprensa tem que ser livre, mas tem que ser responsável. Então diga, olha, recebemos uma notícia, fulano de tal, tem uma pessoa assim, tem um assado, tem um documento aqui, foi dado. Essa é a notícia confirmada, que dá para confirmar. Agora, falar simplesmente que o presidente mandou fazer sem ter prova nenhuma... Foi nesse número aqui da VJ, que está aqui o Temer armado aqui para a guerra. E o Temer está certo. O Temer está certo.
Agora ele está armado para a guerra, porque é uma guerra. Todo dia o Janot está com uma pedra nele. E o Janot persegue os holofotes, diz isto é. Olha Ele aqui. está bravo, o Janot está bravo, porque ele não vai ser reconduzido. Em setembro vence o mandato dele. Ele queria ser reconduzido de novo, porque depois disso aí ele só cabe a aposentadoria. Depois, a praxe é essa, o cara foi procurador-geral da República. Ele não vai voltar para a instituição para ir lá para um gabinetezinho e receber ordem de outros, para ser um procurador comum. Ele não vai. Então ele pede aposentadoria. É assim que funciona e tem sido assim ao longo dos tempos. Procurador-geral se aposenta e vai embora para casa. A nomeação de um novo procurador-geral pode mudar o quadro brasileiro? Do jeito que está, não muda nada. Não muda nada. Ninguém consegue mexer com a Lava Jato. Ninguém. né? A Lava Jato se tornou uma coisa assim, é como na Alemanha nazista. O nazismo, o partido nazista assumiu o poder, ninguém podia mexer com ele. E deu no que deu. Então, mais ou menos, a Lava Jato é isso, é uma inquisição. Na época da Idade Média, a Inquisição, ninguém podia mexer com a Inquisição. Que era Falou, tá queimada na falando. fogueira. Ia ser queimado na fogueira. E a Lava Jato é isso. Então, se a Lava Jato falar que fulano de tal é ladrão, é isso, é aquilo, acabou a vida do cara. Já vai para cadeia e acabou ali, o cara já acabou. Com exceção, evidentemente, dos irmãos Batista, né? Do Joesley e Wesley, que esses sim foram beneficiados. Esses foram beneficiados, vão morar nos Estados Unidos, têm uma fortuna lá fora, tem todos os empreendimentos. E tudo bem. E tudo bem. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, muito obrigado, boa semana. Obrigado, Bom trabalho boa sempre. semana, vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar. Opa, sempre uma novidade, né? Ou uma surpresa, né? Vamos aguardar a próxima paulada do Janot no Temer. Isso aí. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Ok, na sequência do programa Militão e Militão, quero registrar aqui um fato interessante dentro dos 80 anos da CIL. Estou com o livro aqui dos 80 anos da CIL e esse livro foi traduzido para o inglês também, né? E quem traduziu foi o pessoal da FD English, né? Que é parceiro aqui do programa Militão e Militão, o Fabiano e a Dora Horvath, né? O Fabiano morou muitos anos na Inglaterra, a Dora também, né? Inclusive é cidadã inglesa. E eles que traduziram o livro dos 80 anos da CIL, porque um livro como esse necessita, obviamente, estar em inglês, porque é a forma de empresários, de investidores, de pessoas de outros países, evidentemente, conhecerem um pouco mais da cidade, de como o comércio e a indústria de Londrina foram e hoje são organizados. Acho que a CIL acertou e contratou o melhor time que tem para fazer tradução em inglês, inclusive contratos internacionais. O Fabiano e a Dora têm feito contratos para grandes empresas aqui de Londrina que precisam, obviamente, que fazem seus negócios tudo em inglês, o mundo fala inglês, não é? E fique com a dica de inglês exatamente da FD English.
No último vídeo, falamos sobre por que não é legal dizer I want em inglês. E as pessoas gostaram muito. Eu pedi para o Teacher David trazer mais algumas dicas sobre coisas que a gente não deve falar em inglês. Vamos ver o que ele tem para hoje? Não é legal dizer I want. É normal falar eu quero em português para pedir alguma coisa. Em inglês, I want é bem agressivo, é como mandar a pessoa fazer alguma coisa. Eu normalmente uso I'd like, eu gostaria. Can I have? Posso ter? I'd like some water. Ou can I have some water, please? Lembre-se, ao invés de dizer I want, você tem opções mais legais e mais gentis, como I would like ou can I have, antes do que você desejar. Agora tente, da próxima vez quando você for a um hotel, ou um restaurante, ou em uma loja. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Aqui comigo está o imobiliarista Marcelo Scandelay, exatamente da família, filho do Otávio Scandelay, que toda terça está com a gente. Hoje ele não está em Atlanta, nos Estados Unidos, no evento mundial do Rotary. E hoje o Marcelo está conosco. Boa noite, Marcelo. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem. Estamos aqui com a árdua tarefa de substituir o grande Otávio. E escolhemos um tema aqui, até por sugestão das nossas irmãs, Patrícia e Priscila, que é na mesma linha daquilo que meu pai vem falando e que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa imobiliária, através dos nossos clientes, através do nosso contato diário, quando a gente fala com as pessoas, e a gente percebe quanto que o brasileiro necessita dar uma atenção maior na sua educação financeira. O tema é esse, então. Por isso, aliás, a maioria não dá bola para isso, né? Não dá. Que erra muito. Exatamente. Veja Fala bem, pra gente. Eu usei como base para esse nosso bate-papo de hoje um livro que é até muito famoso, chamado Pai Rico, Pai Pobre, escrito por um americano, Robert Kiyosaki. Eu tenho em casa. Esse livro foi lançado em 2007, já está na sua edição de número 85. 85? 9 milhões de exemplares já vendidos. E tem um viés bem americano ali, mas ali a gente pode se extrair algumas coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia aqui na nossa cidade de Londrina, no estado do Paraná, no nosso país Brasil. Olha só um dos fundamentos que ele fala lá, que o dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. E realmente a gente vê muitas vezes fortunas sendo desaparecidas. Por quê? Porque o dinheiro não aceita desaforo. É verdade. Você não junta dinheiro com aquilo que você ganha, mas sim com aquilo que você guarda. E aí entra naquela questão, muitas vezes a pessoa fala, mas eu ganho pouquinho, então não dá. Não sobra, né? Não sobra, mas não é assim que se pensa. Na realidade, a pessoa pode ganhar um rio de dinheiro. Se ela não começar a guardar, ela não vai ter o seu patrimônio. Depois que você juntou esse patrimônio, ele vira um ativo que começa a render e começa a te dar uma tranquilidade financeira. Para isso, nós precisamos entender o que é ativo e passivo. Opa, vamos lá, conta para nós. De acordo com esse livro, e isso daí muda um pouco com o que todos nós sabemos aqui, quando a gente estuda contabilidade, ativo é aquilo que gera rendimento e passivo, aquilo que gera despesa. Muitas vezes a pessoa lança a sua casa e seu carro como ativo. De acordo com esse livro, a casa e o carro onde a pessoa mora, a casa onde ela mora e o carro que ela usa, aquilo é um passivo, porque ela gera despesa. Faz sentido, né? Exatamente. A gente vê, muitas vezes, a pessoa começa a ter um sucesso financeiro, a primeira coisa que ela faz é comprar uma mansão. Quando, na realidade, aquela mansão vai ser um custo, um peso maior que ela vai ter que levar na sua vida financeira. O certo, de acordo com esse livro, e a gente vê isso no dia a dia, é ter uma casa um pouco mais humilde, e o restante de dinheiro fazer com que ele trabalhe. Como? Se você tem ação, ela gera dividendos e ainda valoriza. Se você aplica numa renda fixa, ela gera juros. Se você aplica em imóveis, ele te dá o aluguel. Se você compra um terreno, ele vai ter uma valorização que lá na frente você vai poder realizar. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, e a gente conversa muito sobre isso com meu pai, a gente achava em Londrina terrenos por $1.000. É barato, hein? Hoje... Na época eu não sei, né? Com $1.000 a gente não compra nem terreno no cemitério. Então você percebe que ao longo dos anos, quem comprou 5, 6, 7 lotes lá naquela época, hoje está numa situação super tranquila. Hoje parte do quê? 50 mil, não é?
Eu acredito que Reais. 100 mil reais. Um terreno 100 médio. mil reais, É. porque com 50 mil eu não Só desconheço. na periferia, vamos Nem dizer na assim. periferia. Olha né? que coisa, hein? Nem na periferia. Como valorizou, hein? Exatamente. Por isso, a gente tem que fazer essa mudança de visão. A gente tem que focar mais nos ativos e deixar o passivo de forma minimizada. Dessa forma, você vai criando a sua independência financeira. O que é isso? De acordo com o livro, e eu vejo no dia a dia que isso se aplica muito bem, a riqueza ela é medida pelo número de dias que a sua renda dos seus ativos pode sustentá-lo. Quando a renda mensal dos ativos for maior que as despesas mensais, você atinge a sua independência financeira. E isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, onde a gente vê que a Previdência cada vez mais está ficando com seus rendimentos encolhidos. A gente tem que se preocupar com a Previdência porque é uma conta que ela não está mais fechando. E uma hora vai ter que começar a rever essa questão. Já estão começando com uma reforma, lá na frente vai ter outra, porque isso daí não vai se sustentar. A pessoa que começar desde já a se preocupar com isso e criar os seus ativos, criar uma forma de rendimento que não dependa só do seu suor e só do governo, ela vai ter uma velhice muito mais satisfatória. A gente vê lá no imobiliário, tem o senhorzinho que vem pagar o seu aluguel porque no final da vida não tem nem a sua casinha para morar. Nossa. E tem aquele senhor que vem receber o seu aluguel porque chegou numa situação tranquila. Muitas vezes as pessoas podem dizer, mas foi sorte. Eu tenho casos concretos lá de pessoas que não eram abastadas, que foram comprando, pagando uma prestaçãozinha num terreno, pagando uma prestaçãozinha num consórcio, e depois isso foi se avolumando. A hora que você vê, você está, ao longo dos anos, com um patrimônio que vai te dar uma tranquilidade, um colchão de conforto para você. Então é essa mensagem que eu deixo para o nosso telespectador, que ele comece a poupar, comece a se preocupar com o seu futuro, comece a se preocupar com a sua educação financeira. Diga. Muitos dizem que, mas agora é uma época de crise, a gente está passando por momentos difíceis, agora... De fato é. Fato é. Se a pessoa se manter, já está bom demais. Concordo. Mas vamos lembrar o seguinte, eu tenho um cliente que fala o seguinte, Marcelo, entre Foz do Iguaçu e Ribeirão Preto, nós estamos no filé mignon do Brasil. Também acho, hein? Aqui, você plantando, você colhe, você fazendo a coisa certa, você é retribuído, você trabalhando direitinho, você tem seu sucesso. Então, gente, vamos mirar na região que a gente vive, na riqueza que a gente tem. Recentemente eu estava ali na região de Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel. O que as cooperativas fizeram ali, aquele trabalho árduo daquelas pessoas, você vê uma pujança, você não vê ninguém falando de crise lá não. Ah, é? Lá está muito bom. Eu acho que é o que estava Londrina, inclusive sobre os 80 anos da CIL. Você esteve lá? Estive lá na comemoração, fiquei maravilhado com o que os nossos presidentes da CIL, todo o seu corpo de diretores fizeram pela nossa região. Você acha que o Davi Dequeche, lá atrás, ficava preocupado se o Getúlio Vargas se suicidou? Não estava nada, ele estava lá lutando, estava fazendo com que a nossa região melhorasse. E outra coisa, veja no seu passado, qualquer londrinense, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, olhe uma ou duas gerações para trás, veja se não tinha na sua família, ou até seu pai, a tua mãe, teu avô, tua avó, moravam numa casa que o banheiro era fora do corpo da casa, era um buraco muitas vezes apenas cavado onde ali fazia suas necessidades, e hoje você não está muito melhor. Muitas outras situações que a gente pode relatar aqui, a gente está numa crescente e vamos continuar assim. É essa a mensagem que eu deixo para o telespectador. Bom, uma boa, hein? Educação financeira e otimismo. Marcelo diz para você aqui, né? Dá tempo, mesmo que o cara esteja 60 anos, ainda dá tempo, né? Quanto antes de começar, mais fácil é. Que nem você, foi ali bem jovenzinho. Eu, desde cedo, meu pai me falou para a gente começar a economizar. Você não fez isso, também depois não reclama, hein? Aí não fez, optou não fazer. Marcelo, grande abraço, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Ok, vamos embora. Boa noite para todos.